Então, pessoal, nós já identificamos a sífilis, nós já diagnosticamos e já tratamos a sífilis. Agora a gente vai falar sobre uma condição especial da sífilis, que é a sífilis congênita, né? Que é aquela sífilis que é passada da mãe para o bebê, né? Geralmente durante a gestação por via transplacentária, mas que pode acontecer também se a mãe tiver alguma lesão, né, genital da sífilis, e aí durante o parto normal pode haver a transmissão. E a gente tem todo um manejo especial, né, da gestante com sífilis e do recém-nascido com sífilis, que é o que a gente vai conversar nessa última parte do nosso vídeo sobre sífilis. Fica comigo que depois da vinheta a gente conversa. Bom, o tratamento da sífilis na gestante, ele não tem diferença em relação ao tratamento da sífilis, né, que a gente viu no vídeo anterior. O que vai acontecer é que geralmente a mãe, durante o pré-natal, né, ela vai ser testada para sífilis. E aí, se essa doença for detectada, ela vai fazer o tratamento, normalmente com o uso da penicilina G, benzatina, porém, gestante com sífilis, mesmo que ela tenha lesão de sífilis primária, mesmo que ela tenha documentação de que aquela doença tem menos de 1 ano, ela será tratada como portadora de sífilis tardia, sempre. Então, essa é uma particularidade do tratamento da gestante. Além disso, se a gestante precisar por algum motivo fazer o tratamento alternativo, né? Por exemplo, se ela for alérgica à penicilina e não puder fazer uso da penicilina, a gente falou no último vídeo que o tratamento alternativo preconizado é com o uso da doxiciclina. No entanto, a doxiciclina ela é contraindicada para gestantes. E aí, nesse caso, a gente vai usar a ceftriaxona no tratamento da sífilis, no tratamento alternativo da sífilis da gestante. E é importante que, além da gestante, seja tratado, independente de qualquer coisa, o parceiro. Tá? Então vai haver o tratamento tanto da gestante quanto do seu parceiro, e aí o acompanhamento da cura dessa doença é feito a partir do VDRL. Uma coisa importante da gente saber que vai influir no manejo do diagnóstico do tratamento, né, da sífilis congênita após o nascimento da criança é se essa mãe fez o tratamento de maneira adequada, se essa mãe é considerada tratada, né, da sífilis. A gente vai ver que existem diferenças na hora de fazer os testes e o tratamento no bebê, né, de acordo com o tratamento efetivo ou não da sífilis na gestante. E aí existem vários critérios que têm que ser preenchidos para a gente considerar uma gestante efetivamente tratada contra a sífilis. Ela tem que ter feito o tratamento correto, com o medicamento correto, na dose correta, no tempo correto. Então, por exemplo, a gente falou que o tratamento da sífilis tardia ele é feito, né, com a penicilina benzatina, uma dose de 2.400.000 por semana, né, durante 3 semanas. Então, se essa gestante, por exemplo, usou 1.200.000 por semana, ela não está tratada. Se essa gestante utilizou apenas 2 doses, né, durante 2 semanas, ela não está tratada. Se ela usou por algum motivo um outro antibiótico que não a penicilina G ou a ceftriaxona, ela também não será considerada tratada, ainda que os níveis de VDRL estejam baixos. Se o parceiro não foi tratado adequadamente, a gente também não considera que essa gestante tenha sido tratada. E, por fim, se o tratamento foi feito todo corretinho no tempo certo, porém esse tratamento ele terminou antes de 30 dias do parto, ele também não é considerado um tratamento adequado. Então o tratamento ele tem que terminar pelo menos até 30 dias antes do parto para ser considerado um tratamento adequado. Isso é importante, inclusive, porque qualquer óbito fetal após a 20ª semana de gestação que tenha acontecido em uma gestante
não tratada ou tratada inadequadamente para sífilis, independente de qualquer coisa, de qualquer evidência, né, daquele óbito fetal, esse óbito vai ser considerado um óbito decorrente da sífilis. Todo recém-nascido cuja mãe tenha tido sífilis na gestação, ele vai precisar ser testado para sífilis após o nascimento. E esse acompanhamento do neonato ele vai acontecer até os 2 anos de idade. E a gente vai, assim como na sífilis do adulto, na sífilis do recém-nato, na sífilis congênita, a gente também divide essa sífilis em sífilis recente e sífilis tardia, sendo que a sífilis recente é aquela cujas manifestações aparecem até o 2º ano de vida do bebê. E a sífilis tardia é aquela cujas manifestações vão aparecer após o 2º ano de vida. E aí é muito importante fazer esse acompanhamento do bebê justamente porque a sífilis, principalmente a sífilis recente, né, no bebê, ela é, de uma maneira geral, mais comumente assintomática. E aí nesse quadro aqui a gente tem algumas manifestações que são comuns da sífilis congênita, e aí eu não vou ficar falando sobre cada uma delas e mostrando cada uma delas no manual do Ministério da Saúde, do manejo das infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai ter esse quadro e a explicação, né, de cada uma dessas manifestações, mas de qualquer maneira, na sífilis congênita precoce, a gente pode ter algumas manifestações como hepatomegalia, lesões cutâneas, periostite ou osteocondrite. Essa é uma manifestação bastante comum e patognomônica da sífilis congênita, né, que pode levar à pseudoparalisia dos membros. A gente pode ter sofrimento respiratório, rinite serossanguinolenta, anemia, fissura peribucal, síndrome nefrótica, edema, convulsão, meningite. São várias das manifestações que você vai poder ler sobre elas lá no manual do Ministério da Saúde. E as manifestações tardias, que muitas vezes são evoluções, né, das manifestações mais precoces, que vão ser a tíbia em lâmina de sabre, essa fronte olímpica com nariz em cela, que é uma alteração bastante característica também, essa deformação dos dentes incisivos medianos, os chamados dentes de Hutchinson, né, onde os dentes da criança ficam com umas chanfraduras que também são bem características, né, e outras características da sífilis tardia no recém-nascido, que são características que é preciso que se tenha muita atenção justamente para poder se identificar a doença e tratar da maneira mais adequada e mais rápida antes que essas manifestações tragam mais prejuízos para o recém-nascido. O tratamento da sífilis congênita ele vai ser feito com a penicilina G, que pode ser a penicilina benzatina ou a procaína ou a cristalina, mais comumente a penicilina cristalina, e esse tratamento vai durar normalmente 10 dias. E aí o que vai definir como é que vai se dar o tratamento dessa criança vão ser os exames aos quais essa criança será submetida e o estado do tratamento da mãe durante a gestação. Ou seja, se a mãe for tratada adequadamente durante a gestação, o procedimento é um. Se a mãe não for tratada, o procedimento é outro. E é isso que esse fluxograma do Ministério da Saúde mostra. Então, como eu disse, né, no manejo do tratamento do recém-nascido com sífilis congênita, a gente precisa considerar se a mãe ela foi adequadamente tratada ou se ela foi não tratada ou inadequadamente tratada. Na prática, é muito mais comum que a mãe não tenha sido tratada ou tenha sido inadequadamente tratada durante a gestação. Se a mãe foi adequadamente tratada, né, esse bebê ele pode ser classificado em 2 grupos, o grupo B ou o grupo C. Se esse bebê for sintomático ou se ele for assintomático. Isso porque, ainda que a mãe tenha sido tratada de maneira adequada, pode ser que esse tratamento não tenha acontecido com tempo suficiente para evitar a transmissão da doença para o bebê.
Mas vamos dar um pouco mais de atenção para esse caso aqui da mãe cuja sífilis não foi tratada ou foi inadequadamente tratada. E aí, nesse caso, se torna obrigatório, além do VDRL, da gente fazer um raio-x de ossos longos, né, para a gente ver se existe aquela osteocondrite, se existe aquela osteite. A gente precisa fazer uma punção lombar na busca da neurosífilis e precisa fazer um hemograma, porque essa criança pode ter uma anemia, né, que a gente viu que é uma das manifestações da sífilis congênita precoce. E aí, se a gente tiver esses exames com alguma alteração ou VDRL alterado e a gente tiver o líquor normal, a gente vai tratar essa criança na categoria chamada de A1, onde ela pode ser tratada com a penicilina G cristalina ou com a penicilina G procaína. Se a gente tiver alterações no líquor, ou seja, a gente tiver ali evidências de neurosífilis, aí o tratamento deve ser feito somente com a penicilina G cristalina. Por fim, se essa criança tiver completamente normal, com os exames normais, o VDRL negativo, ainda assim, como a mãe dele não foi tratada e como pode ser que ele esteja num estágio de sífilis latente, esse bebê ele é tratado. Porém, nesse caso, ele pode ser tratado com a penicilina benzatina. Então é isso, esse foi o nosso estudo sobre a sífilis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham curtido esse novo formato, que talvez tenha ficado um pouco menos cansativo, já que você pôde aí, ir migrando de um vídeo para o outro, assistindo aos poucos. Eu acredito que isso pode ser uma mudança bacana e que possa ajudar você a entender ainda melhor os assuntos que a gente traz aqui no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que você achou, se você gostou desse formato, se você gostou do assunto e se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão. Como sempre, eu te espero aqui no Medicanal para os próximos vídeos. Deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal, e se inscreva no Medicanal, se você ainda não for inscrito, porque aí você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!